Neste bloco, a nossa conversa é com o secretário de Planejamento de Natal, Wagner Araújo, que já está aqui conosco. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, amigos do Agora RN, você que está nos acompanhando. Perfeito. Secretário, na semana passada, a Prefeitura do Natal lançou a Estela, né? Esse sistema novo, né? Essa assistente virtual que vai ajudar a população a acessar serviços do município de uma maneira mais simplificada via WhatsApp, né? Queria que o senhor nos explicasse aqui como é que vai funcionar a Estela e se a população já pode interagir com essa assistente virtual. Sim, a população já pode interagir através do WhatsApp. É só adicionar como se fosse um contato, né? Um contato a mais no seu WhatsApp, aí, como se fosse alguém que você conheceu agora, no número 84-DDD 3232-4900. É o número da Estela. É importante o senhor explicar isso aí, porque às vezes aquelas mulheres ciumentas vão ver o nome de Estela salvo ali, né? Tem que entender que é assistente virtual da prefeitura, né? Bem observado, mas ficam todos avisados. 3232-4900, você adiciona esse contato e passa a conversar com a Estela, que é a assistente virtual da Prefeitura de Natal, que é um canal, né, único, principal, que o prefeito Paulinho coloca à disposição da população para ouvir demandas, necessidades, serviços, pedidos, informações, né? E também para prestar orientação, dar informação sobre os serviços da prefeitura. Daqui mais um pouco, se Deus quiser, já começamos a executar alguns serviços. Essa é uma novidade, é uma coisa disruptiva, é uma coisa assim inovadora que está sendo feita, porque já de algum tempo se fala dentro desse conceito de cidade inteligente, smart city, etc., se fala muito em fazer com que os serviços sejam digitalizados, ou seja, aquilo que você tinha que ir a um órgão, se dirigir a um determinado lugar para resolver um assunto, você poderia resolver da sua própria casa, de onde quer que esteja, pelo celular. Acontece que as soluções para isso, como a gente tem hoje no banco, né, já se utiliza o aplicativo do banco, já se utiliza o aplicativo da Caixa, aquele Caixa tem até para as famílias mais humildes, que tem programas sociais, Bolsa Família, etc. Aquele sistema do aplicativo, a gente vê que no caso do serviço público, da prefeitura, não era muito abrangente, porque a maioria da população já tem um celular desses mais baratos, que tem uma baixa capacidade de memória no celular, né? Além do mais, a maioria das pessoas usam aquele sistema do plano pré-pago, né, da operadora, que não quer gastar dados com determinados aplicativos. Termina gastando, então fica sem os dados, fica sem acesso. Então a gente resolveu dar um passo além através do WhatsApp. O WhatsApp é um canal bastante usado, praticamente universal, quase todo mundo usa, pouca gente. Eu não conheço ninguém que não use, por exemplo. De todas as idades, de todas as faixas de renda, de todos os graus de instrução, todo mundo usa o WhatsApp. Então a gente... E tem um outro fator, desculpa, Wagner, interromper, mas um outro fator que é o próprio letramento digital das pessoas, né? Que é baixo. Isso. Então, na hora que você tem um aplicativo em que a pessoa precise acionar determinados comandos, entrar, acessar menu, pode ser que aquilo ali fosse mais um fator que dificultasse o acesso. No WhatsApp não, todo mundo sabe usar, sabe ali. E uma coisa que eu achei interessante, e eu queria que você falasse um pouquinho, Wagner, sobre isso, é que você pode mandar até um áudio, né, pelo WhatsApp, e a Estela vai processar aquela demanda, né? Isso. Então, a nossa iniciativa de ir para o WhatsApp é porque a gente vai para onde o povo já está. Todo mundo já está no WhatsApp, todo mundo já é acostumado. O WhatsApp permite você falar por texto ou por voz. Então, a gente desenvolveu essa solução, né, com os especialistas no assunto. E aí, o que é que permitiu isso ser feito através do WhatsApp? Foi o advento da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, você não precisa estar apertando botões, respondendo comandos, você só precisa falar ou escrever uma mensagem aberta com um determinado assunto. E a inteligência artificial interpreta aquele assunto, identifica qual que é a demanda, qual que é o pedido, direciona aquilo para a secretaria ou para o serviço que for e já interage, já tem ali a resposta. Então, se você, por exemplo, quiser apenas um pedido de orientação de informação, você já vai ter automaticamente pela própria Estela. Ela vai responder assistente virtual, né? Como ocorrer com quem já usa outros tipos de assistente virtual, já sabe como é que funciona, então ela vai responder de bate-pronto. Quando for um serviço, que precisa de um serviço,
Nessa fase agora ela vai guiar você até chegar nesse serviço, né? Até você resolver esse problema. E daqui mais um pouco a gente já vai ter ela executando esse serviço, né? Por exemplo, agendando consulta médica, por exemplo, agendando o exame médico, por exemplo, entregando o resultado de um exame médico, né? Que aí ela começa a fazer muito sentido para muita gente que hoje, né, sofre na pele, a dificuldade que é ir a uma fila, pegar uma fila para uma consulta numa UBS, no posto de saúde, pegar uma fila, ou então ficar esperando sem saber o resultado, quando é que vai vir de um exame, dar uma viagem, chega lá, o exame não chegou hoje, vai de novo. Enfim, quando precisa de um agendamento, de uma consulta ou de um exame mais especializado, também fica sem saber quando é que aquilo vai dar certo, quando é que vão resolver. Então, matrícula na rede de ensino é uma outra possibilidade também de uso da Stella, né? Perfeitamente. Hoje, inclusive, está se iniciando as matrículas e a Stella já está atuando nisso, né? Ela já está guiando as pessoas para fazer uma matrícula dos seus filhos na escola, né? Da rede municipal de ensino, sem sair de casa, né? Então, assim, é um salto de qualidade, de melhoria do atendimento. Por incrível que pareça, né? Ironia do destino, nós estamos usando a tecnologia e a inteligência artificial para tornar os serviços mais humanos, mais humanizados. Porque é dura a vida de quem luta numa cidade, né? Qualquer lugar do Brasil, mas aqui também não é diferente. Toda vez que precisa de um serviço público, é uma via crucis, é uma fila, é uma demora. Então, o prefeito Paulinho, desde as primeiras reuniões do seu mandato, né, no início desse ano, ele determinou que os secretários fossem buscar soluções para modernizar a gestão e para facilitar a vida das pessoas. Porque, às vezes, quando fala de tecnologia, todo mundo já parte do princípio que é uma coisa complicada. Dessa vez, nós estamos fazendo um sentido contrário. Estamos usando a tecnologia para facilitar, para tornar mais simples, mais prático o dia a dia das pessoas. Wagner, hoje existe o aplicativo Natal Digital, né, que também ali já oferece alguns serviços. Então, por exemplo, para requisição de alguns procedimentos na CEMURB, emissão de alvará, enfim, regularização de algum tipo de empreendimento. Hoje, a partir do Natal Digital, é possível adiantar algum desses serviços ou até mesmo realizá-los por lá. A intenção da Prefeitura é, aos poucos, substituir o Natal Digital pela Stella ou os dois sistemas vão funcionar concomitantemente? Não, nesse momento eles vão funcionar paralelo, eles vão coexistir, né? Sim. Quem já está usando o aplicativo Natal Digital ele continua funcional. Com o passar do tempo pode ser que haja uma integração entre eles, mas o Natal Digital foi o grande exemplo do que eu acabei de falar. Nós temos já uma solução por aplicativo, mas que quando você vai olhar a efetividade, quanto por cento da população usa, é muito baixo, é pouca gente. E geralmente chove no molhado, porque só quem usa é justamente aquelas pessoas que já têm uma situação de renda ou de grau de instrução mais avançado, que sabe mexer, alterar, mexer no celular. Dona Maria, lá do bairro das Quintas, ou Dona Joana, ali que mora na Ridinha, que é uma mãe de família, que é uma pessoa, né, que vive lá na luta, essa senhora, ela não consegue usar isso, porque o celular dela é limitado, porque ela tem um plano de pré-pago que já gastou os dados, porque é muito botão para ela aprender a mexer, é porque trava o aplicativo, é porque vai e volta, tem que preencher um formulário, ela não vai conseguir usar. Agora ela vai conseguir pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem e dizer que está precisando de um documento da prefeitura, ou quer matricular um menino, ou quer agendar uma consulta. Solicitar uma poda de árvore. Uma poda de árvore. Isso é um problema de trânsito para a STTU. Exatamente. Precisar de uma carteira de gratuidade do transporte público. Aí ela pode fazer isso na Stella com o WhatsApp por uma mensagem de voz. O que antes ela teria que se deslocar, ou teria que entrar num portal, num site, num computador para fazer isso, ou até entrar nesse Natal Digital, ver como é que funciona, baixar o aplicativo, aperta aqui, aperta botão, vai de volta, enfim. Ela não ia conseguir, ela não consegue. Tanto é que a quantidade é baixa. Mas ele vai continuar existindo, sim, ele atende já uma boa parcela de pessoas que vão continuar usando, mas a Stella ela vem exatamente já para dar um passo além, e bem além, para facilitar. Porque aí é como eu disse, essa senhora, Dona Joana, da Ridinha,
que não vai mexer, não tem costume de ficar mexendo nesse tipo de coisa de aplicativo, ela sabe usar o WhatsApp, porque ela já fala com a vizinha, com a família, com os amigos, resolve até algumas coisas de compra, de banco. Uma curiosidade, Wagner, por que o nome Estela? Qual é a inspiração para esse nome da assistente virtual? Boa pergunta, porque Estela em espanhol é estrela, é o nome de uma mulher, né? As assistentes virtuais geralmente são mulheres, a gente tem que identificar uma persona, né, que, vamos dizer assim, que personifique exatamente alguém com quem você conversa, né, para dar um pouco mais de fluidez, para todo mundo se sentir acolhido e ouvido ali por alguém. E Estela é estrela de Natal. Então, esse nome foi escolhido em função da simbologia que tem com a nossa cidade natal, com o nome de Natal, né? E coincide também de seu nome feminino, um nome não muito usado, que poderia confundir, né? Então, foi essa a escolha. Maravilha. Wagner, a introdução da Estela, né, e a divulgação dessa nova possibilidade de interação da população com a Prefeitura de Natal, ela está bastante sintonizada aí com um plano mais amplo, né, que o município está desenvolvendo de digitalização dos serviços, de incrementos tecnológicos para facilitar o acesso das pessoas aos serviços oferecidos do município. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse planejamento de um modo geral. E aí eu já entro aqui pedindo para que o senhor explicasse, né, o que é o plano Natal Digital, Cidade Inteligente, Gestão Eficiente, né? O município elaborou aí um planejamento para estruturar uma série de serviços, né, tecnológicos, inclusive solicitando o aval da Câmara para buscar um financiamento, né, junto ao BNDES para poder financiar todos esses serviços e falar um pouquinho sobre como vai ser o cronograma, né? A Estela já é parte desse processo, desse planejamento que a Prefeitura está desenvolvendo? Então, esse financiamento que o prefeito solicitou ao BID, BNDES, que inclusive já está até pré-aprovado no banco, nesses bancos, nessas instituições, está para sair agora a autorização legislativa e nós devemos, talvez até o finalzinho desse ano, assinar esse contrato e aí Natal terá um recurso para fazer um grande investimento. Até 100 milhões de reais, não é isso, Wagner? Até esse valor, que é um grande investimento nos próximos 4, 5 anos para modernização de todos os serviços e toda a infraestrutura. Porque esses serviços digitais, quando você lança, eles têm toda uma estrutura por trás, tem base de dados, tem que ter segurança dos dados em se tratando de serviço público, você tem que modernizar as diversas secretarias, equipar as diversas secretarias, treinar as pessoas, porque a gente está fazendo uma mudança, né, de paradigma, de drive. Então, é necessário fazer toda essa estruturação para que esse serviço chegue na ponta de forma eficiente, né? A Estela é parte disso, mas ainda não é financiada com esse recurso. Mas ela já começa, ela está indo na frente, mas ela vai daqui a pouco, quando essas demandas começarem a chegar, vai precisar de ter infraestrutura, de ter sistema, de ter computador em tudo quanto é lugar, de ter sistema rodando nas secretarias, até porque a ideia é a gente fazer a integração da Estela com os serviços de forma automática, né? Ligando o piloto automático ali, como a gente diz. Nesse primeiro momento, ela ainda vai necessitar de pessoas interagindo nas diversos órgãos. Então, esse investimento tem essa finalidade. E não é só isso. Como eu disse, o prefeito Paulinho tem essa diretriz, essa meta, né, de modernizar o serviço, e isso em todas as áreas. Um dos investimentos desse programa é criar uma grande central de monitoramento das operações urbanas, com instalação de câmeras de reconhecimento facial, com câmeras LPR que faz reconhecimento e identificação de placas de veículo até 150 km de velocidade, qualquer hora do dia ou da noite, mesmo que vá 2, 3 faixas por um determinado lugar. Isso para melhorar a questão da segurança, para dar um perímetro de segurança em toda a cidade, em todos os bairros. E essa central de monitoramento se utiliza também da inteligência artificial, porque assim, qual que é o problema de monitorar com câmeras ruas e avenidas e lugares e espaços públicos? É que a quantidade de câmeras que você aumenta, você não consegue ter pessoas olhando para aquelas câmeras ao processar esses dados todos. Imagina 2.000 câmeras, você vai ter 2.000 pessoas vezes... Aí bota aí os plantões de manhã, tarde, de noite, quantas pessoas seriam necessárias? Fora a necessidade de atenção, né? De foco, de atenção para aquelas câmeras, né? Então, a inteligência artificial, a tecnologia que está sendo trazida nesse programa, ela faz o seguinte, ela estabelece padrões de vamos dizer assim, visuais em determinados espaços, determinadas ruas e tal, e ela vai identificando quando tem alguma coisa anormal.
E aí, quando tem algo de anormal acontecendo em alguma rua que a câmera detecta, que ela considera anormal, feita pela inteligência artificial, ela vai disparar um alarme de atenção para as pessoas que estão dentro dessa central, né? Que é uma central grande, com várias estruturas, várias câmeras e painéis e sistema de monitoramento. Comparando aqui uma espécie de CIOSP, como hoje existe para a segurança pública, mas mais amplo, porque não é só segurança pública, né? Eu achei bem interessante, Wagner, queria que você detalhasse um pouquinho mais. Esse Centro Integrado de Operações Urbanas, ele tem, além dessa questão do trânsito e da segurança, que você já mencionou, mas você vai envolver também a questão da defesa civil, né? Para monitoramento de áreas de risco, para possíveis desastres. A questão da meteorologia também, né? Natal está com toda uma rede hoje integrada que vai tudo para esse mesmo lugar, né? Isso. Hoje você tem a tecnologia para realmente manter toda a cidade, toda ela monitorada para aspectos de segurança, de trânsito, de problemas urbanos, de problemas de agravos urbanos, como é o caso, né, de enchente, de água, de chuva, de buraco, enfim. Então, é para realmente fazer com que a cidade dê um salto de desenvolvimento de tecnologia por via dessa tecnologia. Então, um desses investimentos é exatamente para isso, né? Aí a gente vai, por exemplo, para a questão do trânsito. Os sinais de trânsito, esses semáforos que a gente, né, lida com ele todo dia, acontece uma coisa que hoje em dia, em algumas cidades do mundo, já foi resolvida e que Natal vai resolver. É que você se depara, às vezes, você está aqui numa via, com a via lotada de carros, de veículos, e do outro lado, às vezes até fora de hora, uma via sem nenhum carro. Mas o sinal fica aberto para aquela via que não tem nenhum carro e fechado aqui por tempo e tempo nessa via que está lotada. Então, os sinais mais modernos têm sensores que identificam quando isso acontece ou quando tem pouco carro, e ele vai dosando o tempo, né, o temporizador dele para fechar e abrir o sinal de acordo com o fluxo que vem de cada cruzamento, de cada via naquele cruzamento. Então, uma situação de emergência, né? Isso pode ser usado também para priorizar transporte público, se for o caso, né? Em determinadas vias. Uma ambulância, uma viatura policial em operação, em ocorrência. Então, esses sistemas já existem, são um sistema moderno, não é nada do outro mundo, né? Essa central, por exemplo, que eu falei da inteligência artificial que fica identificando os padrões de comportamento da câmara, tem hoje que, se você vir um carro que parou aqui no meio de uma via e que tem uma moto ou duas motos encostadas no carro, a inteligência artificial já está preparada para identificar que aquilo ali é um padrão anormal que indica a possibilidade de estar havendo um assalto naquela via, porque não é normal um carro parado numa via com uma moto, dois motoqueiros encostados, né? Assim. Então, não é que ele vai já declarar que aquilo ali é uma ocorrência, mas ele vai chamar a atenção, ó, preste atenção que está havendo isso aqui. Se tem um lugar que geralmente é tranquilo, é seguro, e começa a ter movimento, disparo de arma de fogo, luzes anormais, situações atípicas, fora de hora, tal hora da madrugada, um prédio tendo uma movimentação numa rua, tudo isso a inteligência artificial vai caracterizar como algo anormal e que precisa ter uma atenção das autoridades. Secretário, essa central, esse Centro Integrado de Operações Urbanas que o senhor traz para a gente aqui, ele vai demandar a construção de uma nova estrutura física, e a prefeitura já tem em mente onde é que seria instalada essa central? Sim, sim, vai ser necessário construir uma grande central, é uma estrutura grande, é um prédio com padrão de segurança, com uma série de requisitos aí construtivos para esse tipo de operação, com isolamentos e tudo mais, né? Ali é uma coisa bem sensível, porque vai estar monitorando, olhando tudo. A ideia é que a gente construa ou na Ribeira, aliás, aproveitando uma reconstrução retrofit na Ribeira, que é uma das possibilidades, né, dentro desse processo de requalificação, ou por conta de questão de logística de fibra ótica, de estrutura de acesso a dados e de facilidade de integração com outros serviços da segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado, etc., porque a ideia é exatamente trocar informação, integrar tudo. Talvez por conta disso fique aqui na região central, aqui na região, na Jaguarari, onde tem ali um prédio, aliás, um terreno, que aliás era até um prédio onde foi a CEMURB, que hoje fica próximo ali à Polícia Rodoviária Federal. É um espaço muito bom, é um prédio que talvez dê uma verticalizada, mas o projeto está se desenhando para uma dessas duas opções. Perfeito. Uma outra questão que o senhor falou sobre um dos pontos desse projeto, né? Sim. Do financiamento, que é essa central integrada. Mas uma outra coisa também que me chamou bastante atenção, que eu dei uma olhada no projeto, secretário, queria que o senhor falasse aqui, o salto que está se pretendendo fazer na área do turismo, né?
Eu vi que o projeto prevê, por exemplo, a instalação de totens interativos pela cidade, a previsão daqueles óculos de realidade aumentada, né, para que os turistas, principalmente, possam visualizar eventos históricos que ocorreram em Natal em determinadas regiões. Queria que o senhor falasse também sobre como é que esse plano, que ações esse plano prevê para o turismo. Muito bem. Natal é uma cidade que vive do turismo, né? E quando a gente fala em turismo, a gente fala do turista propriamente dito que vem, mas fala também do investidor no mercado de turismo, construtor do prédio, apartamento, do hotel, do restaurante, do shopping, enfim. Então, todos esses investimentos que geram emprego, que geram renda para a população, né, que faz a cidade se desenvolver, ter inclusão social, depende do turismo. E o turismo é uma vamos dizer assim, um mercado muito disputado, né? Hoje nós temos grandes concorrentes do turismo são as nossas capitais vizinhas, né? Fortaleza, João Pessoa, mais recentemente, Recife, Salvador. E Natal vive na disputa por turistas e por investimentos para o setor do turismo dessas capitais. Aí, o que é que a gente tem percebido? É que ao longo dos últimos tempos, das últimas décadas, vamos chamar assim, Natal ficou um pouco parada no tempo, por falta de investimento, de modernização, de melhoria, de incentivo para o turista vir para cá e para o investidor vir para investir em Natal. E uma das coisas tem a ver com essa coisa da modernidade, da facilidade, né, da experiência do turista ao chegar aqui, que ele quer exatamente encontrar um lugar onde ele possa ter uma experiência boa, significativa. A pessoa sai de férias e não quer ter perrengue, não quer ter problema, não quer ter falta de segurança, não quer ter falta de transporte, falta de serviço, de atrativos. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é exatamente investindo planejando um investimento nessa área de modernizar a atividade turística para fazer com que Natal seja vista como uma capital que, além das belezas naturais que tem, de praia, de clima, né, tem a parte histórica e tem também modernidade, facilidade para as pessoas. E esses totens com esses óculos de realidade virtual, que aliás é uma tecnologia que eu conhecia pouco, deu um salto, foi um avanço significativo, uma coisa impressionante. E você pode perfeitamente criar isso como um atrativo a mais, né, do turista chegar aqui, quer ver como é que foi a Segunda Guerra Mundial em um determinado lugar, na rampa, por exemplo, e ele vai colocar esses óculos de realidade virtual e ele vai ver ali os aviões chegando, os navios, o tiroteio, enfim, por exemplo, né? Naquele atrativo. Então, a Ribeira, por exemplo, né? Remontar como era a Ribeira de décadas atrás. Remontar a Ribeira, ver como é que vem ali o bondinho passando, as pessoas na rua. Então, isso tudo é possível e é uma experiência imersiva, né, sensorial, que gera, né, uma atratividade, que gera uma sensação nas pessoas e também cria vamos dizer assim, um saudosismo bom para as pessoas entenderem que aquilo pode e deve voltar a acontecer, a ser preservado, enfim. Então, isso também faz parte desse investimento. Ou seja, a gestão do prefeito Paulinho está fazendo um esforço gigante, né, ousado, para atrair recursos para investir em coisas que vão fazer Natal avançar, né, para poder sair dessa situação que a gente ficou aí durante um tempo meio que parado, perdendo espaço para outras capitais, para João Pessoa. Perfeito. Secretário, a gente está falando aqui do Natal Digital, que é esse plano amplo, né, que prevê investimentos na ordem de 100 milhões de reais para vários incrementos tecnológicos. O município também, no mês passado, né, solicitou autorização legislativa para captar um outro financiamento, esse de mais de 270 milhões de reais, fazendo a conversão direta, né, de dólares para reais, para investimentos na área de assistência social. E a gente está falando aqui de demandas que são muito presentes e eram muito cobradas nos últimos anos, né? Que Natal buscasse financiamento para realmente fazer investimentos que são necessários. No entanto, tem uma parcela da oposição que questionou isso nos últimos dias, né, sobre a questão do endividamento do município, né? E aí eu queria que o senhor esclarecesse aqui também sobre como é que está o planejamento financeiro do município para esses financiamentos que Natal está buscando, né? 100 milhões desse da tecnologia, mais 270 milhões da assistência social. Isso, de alguma maneira, secretário, poderá impactar na saúde financeira de Natal nos próximos anos ou não? Está tudo sendo planejado para que isso não traga impactos negativos? Primeiro, quem melhor e mais fortemente analisa esse aspecto, essa capacidade de endividamento ou não que o município, os entes têm, é o próprio Tesouro Nacional. Dá o aval, né, para essas operações. Eles quem fazem o check, né, o check-up, faz o raio-x para saber se de fato
aquele financiamento que você está buscando, ele é bom, se ele não compromete o futuro das finanças do município, ele faz um check-up muito firme. Pessoas especializadas nisso. Segundo, essas operações, elas são aquele tipo de operação de crédito, aquele tipo de financiamento que ele se paga verdadeiramente. Desde que ele bem executado, ele bem planejado, ele se paga. Por que se paga? Porque vamos pegar o exemplo do turismo. Se eu faço a urbanização de Ponta Negra, se a gente faz a urbanização da Praia do Meio, da Ridinha, se a gente moderniza a cidade, melhora a estrutura, o trânsito, resolve o problema dos alagamentos, faz com que a cidade cresça, se expanda, gere mais emprego, gere mais atividade econômica, o resultado final disso é um negócio chamado aumento da receita tributária. Então, você fez um investimento que tem um efeito alavanca, que mexeu em alguns pontos aqui da sua economia, que fez com que houvesse a expansão dessa atividade econômica, que aumenta a receita, e ao aumentar a receita você consegue pagar a parcela daquele financiamento, que não é um financiamento, que são financiamentos de 25 anos, de 30 anos, que tem 5 anos de carência. Então, há todo um planejamento. Os juros são muito baixos, os encargos são muito baixos, cerca de 5% a 6% ao ano, né? Com parcelas semestrais. Então, assim, se for uma coisa bem planejada e bem executada, não só não faz nenhum receio, nenhum medo de você assumir esse tipo de compromisso, como, de fato, ele faz com que esse recurso ele se autofinancie. Tanto é assim que o próprio governo federal, assim, inclusive é interessante por parte da oposição, porque esses programas que nós estamos aderindo e participando são programas oferecidos pelo próprio governo federal. O ProDigital, por exemplo, é o BNDES, né? E que hoje o governo federal o Brasil é governado pelo partido dos que aqui fazem oposição na Câmara. Então, talvez eles precisem se informar, né? Dizer, olha, como é que chegou esse financiamento? Não, foi o seu governo que nos ofereceu. E nós Inclusive, acabou de oferecer mais um para a área do transporte que eu vi. Vários projetos de Natal aprovados. Então, assim, por quê? Por que o governo está oferecendo? Não é por questão nem política, é porque, tecnicamente, eles querem desenvolver o país. Eles têm esse compromisso, obrigação. E, tecnicamente, isso é o que deve ser feito. O país precisa, de fato, se organizar para buscar as parcerias com essas instituições internacionais, como é o caso do Banco Mundial e do BID, para fazer investimento e gerar emprego, gerar renda. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, é para se criar um círculo virtuoso. Então, assim, tudo bem, todos respeitamos a oposição, cada um tem suas posições, mas, às vezes, eles terminam caindo numa certa contradição, porque se posiciona de uma forma contrária aqui de algo que veio do governo do qual eles fazem parte como partido, que é o caso, por exemplo, do ProDigital. Enfim, todos esses programas são induzidos, ofertados, oferecidos ou avalizados pelo governo federal. Perfeito. Inclusive, o governo do estado também aderiu ao PEF, né, que é o Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal. E o PEF, que Natal está aderindo agora também, ele prevê, né, secretário, o aval da União, do Tesouro Nacional, para esses financiamentos. Alguns dos programas, inclusive oferecidos por instituições financeiras ligadas ao governo, como é o BNDES. Mas, em troca, o município também tem que adotar algumas medidas fiscais, né? Para sinalizar para o Tesouro de que o Natal está fazendo sua parte ali. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está o andamento disso, quais são as medidas que Natal estuda adotar, para além daquela readequação contábil que o senhor falou aqui na última entrevista que deu para a gente, para atender a essa exigência do Tesouro Nacional, né? Passou pela Câmara, eu vi já o município avançando com a questão do leilão reverso das dívidas, né? Mas tem alguma medida a mais além dessa que o município está adotando? Foram 3 medidas, né? O que é o PEF? O PEF é o Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Municípios e estados que durante muito tempo continuaram com situação de desequilíbrio, sem atender aqueles requisitos para ter a chamada CAPAG, capacidade de pagamento, na letra A ou B, que é a nota que o Tesouro atribui a cada ente do Brasil, federativo do Brasil, eles veem que aquele município ele entrou no 8. Natal está com a nota C, secretário, procede? Está com a nota C já há mais de 10 anos. Então, eles ficam meio que no 8. Eu não saio da nota C, que é a mais baixa, porque eu não tenho financiamento. E eu não tenho financiamento porque eu estou na nota C. Então, você tem que quebrar esse círculo, né? Vicioso, né? Em que eu estou mal porque eu estou na nota C e eu estou na nota C porque eu estou mal. Eu estou mal, não consigo fazer financiamento e eu não faço financiamento porque eu estou mal. Então, alguém tem que dizer, peraí, vamos quebrar esse círculo aqui. E o PEF é justamente esse círculo.
essa quebra do círculo. Porque ele vem e diz o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar você da nota C. Agora você vai ter que assumir uns compromissos comigo, porque eu não vou ficar só passando a mão na cabeça. Até porque se o município lá na frente não honrar esses empréstimos, quem tem que pagar é a União, né? Exato, é quem avaliza. Então, eu vou lhe dar uma segunda chance aqui. Eu vou lhe dar uma chance de você quebrar esse círculo vicioso em que você entrou, nesse 8. E aí, qual que é a chance? Eu vou liberar você para ter acesso a esse recurso, para receber esse financiamento, para executar essas obras, fazer essas melhorias. Com isso, você vai aumentar a sua receita e com isso você vai pagar esse financiamento, ok? Beleza. Agora, por via das dúvidas, eu vou querer que você assuma aqui alguns compromissos comigo. Por exemplo, não pode aumentar a despesa sem ter correspondente na receita. Faça ali um ajuste na sua previdência, que está gerando um gasto excessivo. Adote medidas de equilíbrio, né? Porque sem isso eu sei que você vai sair hoje, eu vou liberar, mas amanhã você vai voltar de novo. Ou até pior, né? Ou até piorar a forma como já está. Então, eu vou liberar, mas vou pastorar, vamos chamar assim, você, para ver se você realmente vai entrar numa linha, né, de sair do equilíbrio, de voltar ao equilíbrio, de se organizar, de fazer o dever de casa, que é mais ou menos aquilo que um parente, um irmão faz com um irmão que está ali toda hora pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Rapaz, a vida toda lhe ajudando, eu vou lhe ajudar, mas você vai ter que ir atrás de um trabalho, fazer alguma coisa. Não dá para ficar só eu morrendo aqui, você... Enfim. E o que o senhor poderia elencar de medidas que Natal escolheu? Aí funciona assim, é uma lei, inclusive, que regula o PEF. Aí você tem 8 opções que a União, que é o Tesouro Nacional, dá para você escolher 3, né? Aí tem várias, tem instituição do teto de gastos, tem, enfim, tem umas que são inclusive mais difíceis de cumprir, mais radicais, enfim. Aí Natal, o prefeito Paulinho escolheu 3. Uma foi implementar a previdência complementar para os servidores, tá? Que já está aprovado. Outro foi fazer um sistema de leilão reverso para pagamento de dívidas, de resta a pagar antigas que existem no município. E esse leilão reverso é o seguinte: é você dizer, olha, a prefeitura tem uma dívida, sei lá, de 50 milhões de reais com fornecedores, coisas antigas. Isso está impactando o nosso balanço. Vamos resolver essa situação? Vamos. Como é que a gente faz? Eu vou pegar 10 milhões de reais, por exemplo, a cada tempo, e vou dizer, pessoal, vocês que têm contas a receber, contas antigas da prefeitura, eu tenho aqui um edital que vai dizer que eu tenho 10 milhões para pagar, quem der o maior desconto. Aí aquelas pessoas que estavam com aquela dívida parada, empancada, vai vir e dizer, pronto, eu dou um desconto para receber agora à vista, pronto. Aí quem der o maior desconto vai recebendo aqueles 10 milhões. E isso sai do balanço, essa dívida. E essa dívida vai saindo do balanço. E você vai resolvendo um problema, né? É uma forma equilibrada, justa de fazer. Consegui mais 10, eu vou fazer um novo leilão, dizer quem tiver dívida que apresenta a dívida e quem diga qual é o desconto que quer dar, que aí a gente paga de imediato. É o leilão do quem dá menos. É o leilão do quem dá menos. Por isso chama de leilão reverso, né? Então essa é a segunda. Previdência complementar, leilão reverso, e a terceira? A terceira é a concentração, ou a conta única, concentração financeira. A gestão ela tem 20 secretarias ou mais, e cada secretaria é uma conta, uma unidade orçamentária, uma unidade de despesa. Em situações de você quer chegar no equilíbrio, as boas práticas é de que você concentre isso numa secretaria de finanças para que ela tenha um controle maior, né, das despesas, de quem é que está gastando o quê, não ficar 20 pessoas gastando, vai ser só um gastando, que aí o controle fica maior. Existem aqueles fundos, cada secretaria às vezes tem um fundo à parte, enfim. Então, essa concentração financeira também é uma boa prática recomendada pelo Tesouro, e ele considera que, se o município adotar essa medida, é considerado uma medida de equilíbrio fiscal. Então, essa foi a terceira, e o prefeito já baixou um decreto estabelecendo essa concentração, essa unificação da despesa, das finanças, unificação financeira, a conta única, e ela vai ter um prazo aí de implementação de 1 ano para que isso possa ser cumprido.
Perfeito. Secretário, só para a gente finalizar, no todo, o município espera captar financiamentos na ordem de até quanto, né? Já foi 270 para assistência, mais 100 agora para modernização tecnológica. Tem mais algum financiamento que o município busca captar? Tem. O prefeito ele apresentou, fez uma reunião inclusive com a bancada da Câmara e apresentou um plano de investimento, né, de curto, médio e longo prazo para Natal. Esse plano é composto por essas operações de crédito que eu já mencionei, quais sejam o Prodigital, esse do Banco Mundial que é para a área social, né, de criar aquelas cidades sociais em diversos bairros e outros equipamentos aqui em Natal, que é equivalente inclusive àquele Compaz que tem em Recife, né? Foi um dos principais compromissos do prefeito Paulinho na campanha que ele está dando conta de cumprir. E tem esse do Prodigital e tem o maior de todos, que é um do FGTS, PAC, que também é ofertado pelo governo federal, que esse é para obras de infraestrutura, de drenagem, de urbanização e melhoria das praias, urbanização de Ponta Negra, de melhoria da infraestrutura viária, do sistema de transporte, né, de melhorar o transporte, de fazer boas paradas, reestruturar toda a sistemática de transporte. Então, isso é focado em infraestrutura. Então, esse plano de investimento, dois deles já foram para a Câmara, um já foi aprovado, outro está sendo aprovado essa semana, e tem o terceiro que deve ir nos próximos dias, que é o do FGTS. Aí, com isso, o prefeito encerrou, quer dizer, cumpriu a programação do seu plano de investimento, que deve chegar aí na casa de uns 800 milhões de reais ao longo dos próximos 4, 5 anos, para dar uma alavancada na nossa cidade de Natal, para melhoria da qualidade de vida, para melhoria nas diversos setores, né? E também para fazer com que Natal se torne cada vez mais competitiva para o turista e cresça e desenvolva. Perfeito. Secretário de Planejamento, Wagner Araújo, queria agradecer sua participação aqui conosco hoje no Central Agora RN. Obrigado pelos esclarecimentos aqui, sucesso. Eu aqui agradeço a oportunidade, sempre bom estar aqui conversando com você que acompanha o Agora RN.